voltamos com o Horizonte Debate. Seja bem-vindo, seja bem-vinda se você chegou agora. E hoje estamos falando sobre qual é a situação da população carcerária feminina. Eu queria agradecer demais a presença do Sérgio Elias e do seu pai, Marcos Antônio. O Sérgio é paroquiano comigo lá na Igreja Nossa Senhora do Rosário, do meu amigo Padre Gouveia. A gente encontrou no último domingo e ele me contou que o Marcos Antônio, pai dele, é nosso ouvinte, é meu ouvinte lá da Rádio América. Sou Marcos, um abraço grande pelo senhor, parabéns pelo filhote Sérgio. O que a gente tem que pensar, Daniela, em termos de quem é essa mulher que está sofrendo essa realidade que o Leonardo colocou pra gente? E se essa realidade da palavra educar, que tanto você quanto a Ludmila usaram, ficar no presídio, ela se educa? Então, eu trabalhei, fui diretora de atendimento e ressocialização do Complexo Penitenciário Estevão Pinto. Eu atendi mulheres presas desde 2003 e eu costumo afirmar com muita certeza de que as mulheres que conseguem sair do sistema prisional e retomar a vida e dar conta, né, aí de todas as questões que elas têm que dar em liberdade, apesar de continuarem com pena, né, porque as pessoas saem da prisão e continuam o livramento condicional por anos, enfim. A gente precisa atribuir isso à característica destas mulheres. Elas conseguiram, apesar da prisão, retomar a vida, e não pelo que elas aprenderam. Se você pega, por exemplo, a taxa de escolaridade, em geral, das mulheres, antes de serem presas, e quando elas saem, elas não têm um aumento significativo, nem de profissionalização, nem de elementos que possibilitem que aquelas vulnerabilidades que elas tinham antes de ingressar no sistema sejam sanadas, melhoradas, para que elas saiam dali com melhor oportunidade. Daniela, só para a gente poder entender, não existe uma escola, não existe um curso profissionalizante, não existe um conjunto de máquinas de costura para que essas mulheres aprendam algo? Via de regra, não. Tem exceções, por exemplo, no Complexo Penitenciário Feminino, que é um estabelecimento prisional feminino, né, e que é aqui no Horto, em BH. Tinha Abranches, pouquíssimos estabelecimentos específicos para as mulheres, que você tem iniciativas de atendimento, ressocialização, escola. Mas, via de regra, as mulheres cumprem penas em presídios mistos, ou então distribuídas no estado. Tem mulheres em unidades prisionais que tem 5 mulheres numa cela. Então, essas mulheres não podem participar de nada, inclusive porque elas são mulheres dentro de um estabelecimento que é predominantemente masculino, né? Então, a taxa de melhoria de vida dessas mulheres quando elas saem do sistema prisional é muito pouca. No programa de egressos que eu fui diretora por um tempo, a gente chegou a atender mulheres que saíram do sistema prisional sem certidão de nascimento. Significa que essa mulher foi condenada, cumpriu pena sem ter um documento que possibilitasse, inclusive, a participação dela em políticas públicas. Então, a gente precisa entender isso. E pela pergunta anterior que você disse, né, e se as pessoas, né, sofreram uma situação de violência extrema, criminalidade, mas a gente precisa dizer que este não é o perfil das mulheres que estão presas. A taxa de mulheres presas por crimes de grave ameaça, de violência, de assassinato, de latrocínio é baixíssima. A gente precisa tirar as mulheres, inclusive, desse contexto macro das organizações criminosas e as mulheres com armas de fogo. Latrocínios. Sequestro, isso são raríssimas exceções. Obviamente, existem mulheres perigosas, mas isso não é a regra. 70% da população prisional feminina no Brasil e em Minas Gerais está presa por crimes relacionados ao tráfico de drogas e crimes em que elas não tinham, de fato, uma participação ativa nem na tomada de decisões, nem nas finalidades econômicas mais substanciais da atividade criminal. Então, essas mulheres, elas têm atividades periféricas, elas endolam, elas levam a droga, elas entraram com droga no presídio, quantidade de drogas, inclusive, absolutamente questionável. Se a gente fosse discutir, por exemplo, legalização de uso de droga para tráfico e consumo, que a gente sai e se esquiva dessa discussão no Brasil, muitas dessas mulheres que estão condenadas a penas iniciais de 5 anos sequer estariam presas. Pois o bacana, às vezes, de a gente fazer o Horizonte Debate é essa costura de ideias, Ludmila. Quando a Daniela utiliza a palavra esquiva, a gente esquiva de problemas que estão na nossa cara e que, de vez em quando, escarram na nossa cara. Qual que é a solução para um sistema onde
o presidente da República disse que, se dependesse do mandato dele, não faria grandes investimentos na questão do sistema prisional. Porque se o sujeito entrou lá é porque ele merece estar lá, então que ele se resolva. Qual que é o impacto disso? Ô Jairo, eu brinco toda vez que alguém me pergunta assim, qual que é a solução? Você que trabalha na área desde 2010, já trabalhei em presídio, já trabalhei no programa PRESP que atende egresso, hoje eu advogo. Qual que é a solução para o sistema prisional? Eu brinco que se eu tivesse a solução, eu estava muito rica, inclusive. Né? Por quê? Porque é muito raso a gente pensar uma solução para um problema que ele é multifatorial. Né? Eu não estou falando de uma pessoa que descumpre a lei, eu estou falando de uma pessoa que não tinha certidão de nascimento, isso que a Daniela falou, né? Ou seja, ela não foi vacinada, ela não frequentou a escola regular e ali aos 18 anos ela é presa. Então a primeira intervenção significativa do Estado na vida dela foi a prisão. E aí tem uma palavra que a gente utiliza muito que é a ressocialização das pessoas presas. Eu tenho ojeriza dessa palavra. Porque a maioria das pessoas hoje, quando você vai fazer um trabalho em loco, você vai fazer uma pesquisa, quando você está lá, você trabalha dia a dia, você trabalha 4 anos dentro do sistema prisional, você percebe que aquelas pessoas elas não foram nem socializadas. Tá? Então, você achar que você dá conta de ressocializar uma pessoa, né, que nem a Dani falou, né, que não estudou, que é semi-analfabeto, ou então um analfabeto funcional, e você achar que tem uma... Né, não, vou montar uma empresa aqui dentro da unidade, eu vou dar oportunidade de trabalho, ele vai sair daqui e ele vai ser pedreiro, vai ser carpinteiro, a mulher vai ser costureira. E não é por aí, né? Eu estou dizendo de uma pessoa, né, de uma mulher que deixa os filhos, né, com a mãe, né, com as irmãs, né, quando tem alguém da família para assumir essas crianças, e quando ela tem, por exemplo, um benefício de uma saída temporária, ela chega na casa dela, a filha dela está se prostituindo, né, o filho dela virou aviãozinho do tráfico, né, e ela está ali presa, cumprindo a pena, ela fica totalmente desorientada. Por quê? Não adianta eu estar tentando fazer um trabalho aqui dentro do sistema prisional se essa família dessa pessoa presa, ela também não é amparada. Eu brinco assim, né, que a gente, às vezes, o Brasil, a gente gosta muito de importar leis. Nossa, né, o patinete funciona ali naqueles países, vou importar o patinete, e a lei funciona na França, vou importar essa lei. Não é desse jeito. Eu gosto de dar, né, um exemplo dos Estados Unidos, né, de uma coisa que é muito importante, que a gente não dá importância aqui, né? Eu falo no Brasil. Por exemplo, essa mulher é condenada, ok? Vai ali cumprir uma pena de 15 anos. A progressão dela vai demorar ali, dependendo do comportamento, dependendo se o crime foi crime comum ou crime hediondo, vai demorar ali, no mínimo, 5, 7 anos. Não vou fazer a conta aqui, suposição, tá? O que vai acontecer com a criança de 1 ano que ela tem, com criança de 5, com o menino de 10? Não se pensa nisso. Eu sei que ela vai cumprir, que eu vou colocar ela no estabelecimento. Agora, o que vai ser desse filho dela, não se coloca nem coisa simples. Tá, então vamos passar a guarda provisória para a avó, até essa mãe poder voltar. Nem isso. No Brasil, essa coisa assim fica muito na informalidade. Isso é um prejuízo gigantesco. Agora, né? Ludmila, só puxar um pouquinho pro Leonardo. Há pouquíssimo tempo, né, talvez se estendeu ao longo de 2018 todo, a prisão ou não de Adriana Anselmo, esposa de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, preso pela Lava Jato, já condenado mais do que o Alibaba e os 40 ladrões, cada um com 50 anos em torno disso. A Adriana Anselmo, também condenada, ela recebeu o benefício de cumprir essa pena num apartamento no Leblon, porque ela tem filhos, portanto, ela tem que cuidar desses filhos. Como que funciona? Para isso que a Ludmila e que a Daniela colocou, Leonardo. Sim. Ou seja, mulheres que não têm direito nem à certidão de nascimento, mas uma pessoa que é advogada e da elite, ela consegue cumprir. Como é que funciona isso? Sim, exatamente. Passando pela pergunta que você fez para a Daniela, eu acho que a solução do problema passa por um reparo histórico da questão da mulher na sociedade, sabe? Da história do Brasil inteira, desde quando nós fomos, não descobertos no dia que a gente foi descoberto, mas desde o momento que a gente foi dominado. Desde o momento que a gente foi dominado por Portugal e daí para frente, a mulher teve esse caráter de ser oprimida. Ela não podemos fugir desse caráter histórico, que ela foi oprimida durante todo esse tempo. E depois, agora, hoje, muitas vezes quando as duras penas a mulher consegue um lugar de destaque, consegue estar começando a exercer o protagonismo, que até então só era
concedido aos homens, e mesmo assim conseguiram por causa de luta, não foi porque foi dado para elas, ao contrário do que acontece com nós homens, por meio de muita luta consegue um certo protagonismo. Votar, ter empresa, divorciar-se, exatamente. Maria da Penha. Exatamente. Então, diante disso, diante de toda essa luta conquistada pelas mulheres, elas conseguiram conquistas muito importantes. Dentre elas, agora, em fevereiro de 2018, o STF julgou um HC coletivo que determinava o seguinte, que todas as mulheres que têm filhos até 12 anos, que estiverem cumprindo pena em caráter provisório, né, no caso seria que estejam presas provisoriamente, né, que deveriam cumprir a pena em regime domiciliar. E isso se estende a todos. Só que no Brasil, infelizmente, a gente ainda padece dessas opressões que são históricas. Então, a classe mais oprimida, que deveria ter acesso a esse direito também, é a primeira a ser jogada de lado. Entendeu? Então, igual você exemplificou aí, a classe que é dominante no país, né, que impõe o pensamento no país, ela é beneficiada com a lei e a classe oprimida, muitas vezes eles falam assim, não, essa pessoa aí não merece esse direito, não. Essa pessoa não merece esse direito. Muitas vezes já ouvimos isso do judiciário, dos nossos políticos, essa pessoa não merece esse direito. Mas por que não merece? Continuamos com esse caráter de opressão. Então, foi conquistado? Foi conquistado. Depois do HC julgado pelo STF, foi promulgada uma nova lei que reformulou o artigo 318 do Código de Processo Penal, que corroborou com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski do STF. E falou que sim, que as mulheres devem cumprir, caso elas tenham filhos até 12 anos, que esses filhos sejam... os cuidados da mãe sejam extremamente necessários para que não aconteça isso que a Ludmila colocou em uma reação em cadeia. A gente vai para um breve intervalo. Fique com a gente, até daqui a pouco.